Olá, queridos e queridas. Trago aqui para vocês as resoluções dos exercícios que prometi a vocês. Vamos começar pelo exercício 27, na página 83 do livro. Ele fala o seguinte: o gráfico abaixo, em questão, mostra como varia a intensidade da força de tração aplicada em uma mola em função da deformação estabelecida. Então, esse gráfico aqui representa a intensidade da força que uma pessoa aplica a partir de uma corda amarrada nessa mola, né? De acordo com o quanto ela vai esticando, certo? Então ela representa, ó, quanto mais ela estica, maior a força, né? Que é essa ideia da força elástica, né? Quanto mais você estica uma mola, maior a força necessária para fazer. E o exercício pede o seguinte, ó, determine a constante da mola em newtons por metros. Lembrem-se, meus queridos, a força elástica a gente define como sendo a constante de mola vezes o quanto que você tirou a sua mola da posição de relaxamento, né? Quando a mola está solta. Tudo bem? E percebam, né? Ele quer a constante elástica em newtons por metro. Tem que ser em newtons por metro, né? Porque se a gente analisar essa fórmula aqui, ó, a gente tem a unidade de força igual a newton, isso tem que ser igual a newton. Aqui nós temos metro no sistema internacional para medir o quanto eu estico, né? A medida de distância, de comprimento. Aqui na constante de mola, o valor da sua unidade deve ser o newton sobre metro. Porque assim, ó, se eu fizer newton dividido por metro vezes metro, eu chego em newton, que é o que eu quero. Então, pelo gráfico, vejam, eu sei que quando eu aplico uma força de 100 newtons, a distensão dessa minha mola é de 20, cuidado com as unidades apresentadas no gráfico, veja, força em newton aqui está medida em centímetros. Como eu quero a distensão em metros, eu tenho que transformar esses 20 centímetros em metro. Lembre-se, né? De centímetro para metro, nós dividimos por 100. Já de metro para centímetro, a gente multiplica por 100. Ou seja, 20 centímetros a gente pode dizer que é igual a, dividido por 100, igual a 0,2 metros. Então aqui vai ficar a constante que a gente vai determinar, vezes o quanto eu estiquei a minha mola. Que no caso aqui, ó, quando eu apliquei 100 newtons, foi esticado em 20 centímetros, ou seja, 0,2 metros. Portanto, eu vou ter que a minha constante de mola será 100 dividido por 0,2, que me dá um valor de 500 newtons por metro. Essa será a constante da minha mola. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha na B. Na B, ele pergunta o seguinte, a intensidade da força de tração para a deformação de 5 centímetros. Então, veja, eu vou aplicar de novo a equação da força elástica, né? Conhecida também como lei de Hooke, que a força elástica será K vezes X. Então, portanto, eu quero saber qual é a intensidade dessa força elástica. Isso aqui será a constante elástica que nós determinamos, que será de 500, vezes o quanto eu vou esticar a mola. Ele está pedindo que eu estique essa mola em 5 centímetros. Isso daqui vai ser igual a 0,05 metros, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 2 metros em notação científica. Né? Eu vou escrever aqui o 0,05, mas aí eu vou passar os outros todos para a notação científica. Quais outros? O 500, que é 5 vezes 10 ao quadrado, e esse cara aqui que vai ser 5 vezes 10 a menos 2. 5 vezes 10 a menos 2. Olha lá, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 2, conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 10, 2 menos 2, 0. 10 elevado a 0 é 1. Então a gente pode cancelar esses 10 aqui. Dando que o módulo da minha força elástica será igual a 5 vezes 5, 25 newtons.
essa será a força necessária para que eu consiga esticar essa minha mola em 5 centímetros ou 0,05 metros. Este foi o nosso exercício 27. No próximo vídeo eu mostrarei a resolução do exercício 30.